Muito boa tarde. Nesse período vespertino do segundo dia do evento do terceiro CIPEC, nós daremos continuidade com a nossa mesa redonda intitulada As contribuições da pesquisa e ensino de ciências na formação de professores. É com muito prazer que eu apresento esses 3 participantes da mesa, que são egressos do nosso programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, o PCM. Dentre eles, começo apresentando a professora doutora Eduarda Maria Schneider, professora da UTF-PR do campus de Santa Helena. A professora Eduarda possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade licenciatura, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, especialização em Ensino de Ciências e Matemática pela mesma universidade, mestrado em Educação também pela UniOeste. O seu doutoramento foi pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e Matemática, o PCM, aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Atuou como professora assistente colaboradora no curso de Pedagogia e de Ciências Biológicas da UniOeste de 2013 a 2015. Atualmente é professora adjunta no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Santa Helena. Desenvolve atividades na área de educação, ensino de ciências e educação ambiental. Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro simpósio de pesquisa em educação para a ciência, CIPEC 2021. Eu sou a professora Eduarda e estarei dialogando com vocês hoje na mesa as contribuições da pesquisa em ensino de ciências na formação de professores. Então, bem-vindos à mesa, na qual nós iremos abordar um pouco sobre a importância da participação em grupos de pesquisa durante a formação inicial de professores, o que é pesquisa e ensino, e a diferença entre pesquisa básica e aplicada e as abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa. Para iniciar, vou fazer um breve relato sobre uma lembrança de quando iniciei a graduação no curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, aqui uma imagem do campus, e lembrando então, na época, toda ansiosa, empolgada, mas cheia de dúvidas, comecei o curso com aquele sonho, aquela expectativa de ser bióloga pesquisadora, aquela clássica visão, de iniciar o curso buscando então ser uma pesquisadora. E eu comecei o curso realmente, lembrando hoje, com aquela clássica visão de cientista, que pesquisa então era usar um jaleco branco, manusear vidrarias em um laboratório, analisar materiais em microscópios. Então eu coloquei aqui as imagens, até de uma criança, porque é aquela visão estereotipada de cientista, que ciência a gente só faz de forma isolada, em um laboratório, que faz várias experiências maravilhosas, com um monte de porções aí coloridas e vidrarias e análises e tal. Já nos primeiros anos da minha graduação, eu busquei conversar com alguns professores sobre participar em projetos de pesquisa. Eu me lembro que no primeiro ano já eu fui conversar com um professor de química, participei de um projeto de química, e logo depois conversei com um professor de genética que tinha um projeto sobre citogenética de peixes e iniciei então a participação nesse projeto, fazia as análises dos cromossomos dos peixes. Mas fui buscar outras opções também. Então, quando
né? Questiono aqui, quando essa clássica visão mudou, né? Quando essa minha visão de pesquisa, né, mudou? Então, relembrando, coloquei aqui que foi quando eu iniciei a participação em um projeto de extensão que nós desenvolvíamos módulos didáticos sobre temas transversais: saúde, sexualidade, meio ambiente, drogas, higiene, nutrição, em escolas de educação básica, de ensino fundamental e médio. Então, naquele momento, né, me aproximei do ensino naquela participação nesse projeto, onde nós estudávamos, elaborávamos, planejávamos oficinas, módulos didáticos sobre esses temas e íamos, então, aplicar nas escolas, né, em turmas do ensino fundamental e médio. E quando eu estava participando desse projeto de extensão, uma professora me convidou para participar do grupo de pesquisa em ensino de ciências e biologia, o GCBio. Eu coloquei até a página aqui do Facebook também. Se alguém tiver interesse, é um grupo que eu ainda participo e que nessa página nós divulgamos aí várias pesquisas e temas que são discutidos no grupo. Então, na hora que essa professora me convidou para participar do grupo de pesquisa, eu prontamente perguntei a ela: professora, a gente faz pesquisa em ensino? O que é pesquisa em ensino? E eu lembro que ela me falou, né? A resposta dela foi: venha participar do grupo, que aí você vai descobrir se a gente faz pesquisa no ensino. E foi com essa provocação, então, o que é pesquisa em ensino de ciências, né, que eu iniciei a minha participação no grupo de pesquisa no GCBio, e da mesma forma estou aqui hoje e quero provocar vocês e incentivá-los a participarem de grupos de pesquisa, porque na minha visão essa participação ela é muito importante para a nossa formação profissional. Eu vou ressaltar um pouco dessa importância, né, do que eu entendo, então, ser importante, destacando alguns aspectos gerais sobre grupos de pesquisa. Então, o que é um grupo de pesquisa? É importante a gente compreender que é uma denominação para um grupo de pessoas, professores, alunos, pesquisadores, né, de alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-graduações no geral, que se organizam em torno de uma ou mais linhas de pesquisa de uma área de conhecimento, com o objetivo de desenvolver pesquisas científicas, discutir e refletir sobre temas, né, temas de pesquisa. Linhas de pesquisa são os temas ou os assuntos pesquisados pelos grupos, de onde se originam, então, projetos cujos resultados guardam afinidades entre si. O que objetiva um grupo de pesquisa? Objetiva um estudo direcionado a partir de um tema comum, levando-se em conta uma metodologia, a metodologia de pesquisa científica, as diversas metodologias que a gente abrange, que a gente tem aí para realizar as pesquisas. A participação, em grupos de pesquisa eu aponto como imprescindível para os licenciandos, para os alunos de graduação, porque a vivência nesses espaços, que são também espaços de aprendizagem e de discussão, propiciam a integração da pesquisa ao processo de formação docente e favorece o diálogo com a área de trabalho de forma contínua e mais próxima. Então, essa integração entre pesquisa e docência, ela é possibilitada a partir da presença de pesquisadores de diferentes graus de formação. Então, geralmente, nos grupos de pesquisa, a gente tem os professores universitários, que são aí doutores, normalmente, professores que atuam aí nas universidades, então já tiveram toda uma caminhada aí de graduação, mestrado, doutorado, anos aí para passar, para serem aprovados num concurso e estarem aí como professores universitários.
doutorandos. Normalmente as universidades que têm programas de mestrado e doutorado têm a participação também de doutorandos, de mestrandos e dos alunos de graduação. Além também que os grupos podem incluir professores, né, da educação básica. E isso permite, essa integração, né, permite a troca de experiências entre os sujeitos, né, o contato com pesquisas de diferentes formatos, o estudo sistemático de determinadas áreas e a compreensão de que a ciência é realizada de forma coletiva e amparada por determinadas associações científicas e acadêmicas. Então, desmistifica um pouco o estereótipo, né, de ciência, aquele de que a ciência a gente faz num laboratório fechado, com um único pesquisador, sem diálogo, sem interferências sociais, né, de que a pesquisa é neutra, né? Então, desmistifica um pouco, ajuda a desmistificar aí essa visão. Ponto também que a participação nos grupos de pesquisa contribui para a construção de saberes em um grupo, né? Passa por processos de interação, nos quais os indivíduos participam buscando produzir também nos outros algumas experiências, que já constituem um espaço de formação grupal e também de autoformação de cada sujeito. Então, essa forma dos grupos, né, de pesquisar e discutir as pesquisas entre si, entre os pares, é muito positiva para a formação, né, a autoformação do sujeito e de todos, né? E também pontuo que a inserção dos graduandos em atividades realizadas em grupos de pesquisa auxilia na superação do obstáculo relativo à falta de prática em pesquisas pelos graduandos durante a formação inicial. Porque aí, durante a participação, eles entram, então, em contato com diferentes pesquisas, diferentes objetivos de pesquisa, problemas de pesquisa e diferentes opções metodológicas, aí, abordagens metodológicas. Então, a partir desses aspectos gerais aí, né, que eu apresentei, eu gostaria de destacar um pouco uma das primeiras pesquisas que eu realizei no grupo no GCBio, que foi publicada em 2010 na revista REIEC, com o título A Percepção de Estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas sobre a Pesquisa na Área de Ensino de Ciências, que teve como objetivo verificar como os alunos, né, de uma licenciatura em Ciências Biológicas concebem a pesquisa e ensino de ciências. A metodologia utilizada foi a aplicação de questionários e entrevista coletiva. O primeiro foi aplicado aos alunos da disciplina Tópicos Específicos da Pesquisa e Ensino de Ciências e aos participantes do grupo de pesquisa em Epistemologia da Biologia, que é o GBECA, integrado ao GCBio, né, no qual, no grupo, as questões também foram discutidas em uma entrevista coletiva. Então, concluí com a pesquisa, né, que caracterizar a pesquisa em ensino de ciências não é um processo simples, né, por conta das várias atividades, né, que são realizadas e das diferentes linhas de conhecimento da área. Vou mudar aqui para vocês visualizarem. Coloquei aqui que eu compreendi com um estudo, né, que a pesquisa em ensino de ciências no Brasil ela vem se consolidando aí, principalmente ao longo das últimas 4 décadas, né, a partir aí de inúmeras atividades de pesquisa, diferentes linhas de pesquisa, e ela é reconhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né, tendo aí diversas revistas científicas na área que publicam, então, né, várias edições. Encontramos diversos eventos, encontros e simpósios direcionados à pesquisa em ensino de física, química e biologia, e também diversas associações.
Então, tudo isso demonstra, né, a sistematização da pesquisa e ensino de ciências e sua configuração como área interdisciplinar, mas que possui pressupostos, objetivos e aspectos metodológicos próprios, né, caracterizando aí a pesquisa na área de ensino de ciências. De forma geral, também destaco aí, a partir do estudo, que a pesquisa na área de ensino de ciência é extremamente abrangente e se vincula ao contexto do ensino e à realidade escolar, né? Então, está bastante relacionada abrangendo, então, pesquisas sobre ações educacionais no campo das ciências da natureza, biologia, física e química, direcionadas para os diversos níveis escolares, né, de educação básica a superior. Há processos educacionais não escolares, visando a alfabetização científica, divulgação e popularização das ciências da natureza ao público em geral, e a educação ambiental, educação em saúde e sexualidade. Apesar da pesquisa em ensino de ciências estar relacionada ao contexto escolar, né, é necessário que nós compreendamos que a pesquisa na área de ensino de ciências ela se diferencia das atividades de ensino realizadas no contexto escolar formal e informal. Então, nesse sentido, eu busquei caracterizar a pesquisa em ensino de ciências e citando Moreira, 2009, né, o Marco Antônio Moreira, que destaca que a pesquisa em ensino de ciências pode ser dividida em pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela consistiria na produção de conhecimento sobre ensino de ciências, né, com a busca de respostas a perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo, contexto educativo de ciências, formação de professores, entre outras, sempre relacionadas, né, a um quadro epistemológico, teórico, metodológico, consistente e coerente, né? Já a pesquisa aplicada, ela envolve necessariamente experiências em ensino, né, fundamentadas em teorias e pesquisas da área, né, de ensino, que sejam implementadas no contexto de ensino e avaliadas, né? Então, até aqui nesse aspecto, nesse tipo de pesquisa que é aplicada, eu ressalto a revista Experiências em Ensino de Ciências, que essa revista ela só publica, então, pesquisas aplicadas, né, ao ensino de ciências. E também ressalto a pesquisa dos mestrados profissionais, né, que aqui nesse tipo de pesquisa teria um papel fundamental por direcionarem mais as pesquisas para as questões práticas relacionadas ao contexto específico dos profissionais da educação. Se alguém tiver alguma dúvida, estarei aí para dialogar a respeito. Passando aqui. Então, após buscar caracterizar e esclarecer um pouco mais sobre o que é pesquisa e ensino de ciências, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória enquanto pesquisadora, né, e professora aí da área de ensino de ciências. E aí também para apresentar um pouco das principais pesquisas, eu falo que são as pesquisas, as maiores pesquisas que a gente faz, né? Que são as pesquisas mais demoradas aí, agora são todas, as pesquisas que eu faço são mais pontuais, né? Lógico, é constante, né, a produção de conhecimento, mas gostaria de destacar aqui um pouquinho do que eu fiz na minha graduação, no meu mestrado e no doutorado, focando então principalmente a questão da abordagem metodológica que eu utilizei. Aí na graduação em Ciências Biológicas, eu tive como orientadora a professora doutora Fernanda Megliorati, e o título da monografia do TCC, né, foi o conceito de higiene na visão de professores e acadêmicos de Ciências Biológicas, licenciatura. Então aqui eu apliquei
questionários e também entrevista, né, tanto com professores e alunos do curso, para buscar compreender, né, o conceito de higiene, né? E aí utilizei para a metodologia de análise dos dados, a análise de conteúdo. No mestrado, fiz o meu mestrado em educação, também na UniOeste, e também com a orientação da professora Fernanda, né? Falo que quando a gente se dá bem, né, com o orientador é para a vida. Então, sempre foi, sempre será minha master, né, minha mestre, orientadora. Então, no mestrado, a dissertação teve como título o estudo do movimento eugênico e a compreensão das relações entre ciência e ideologia por professores em formação continuada. Durante o mestrado, nós fizemos um curso de formação continuada com professores da rede estadual, professores de ciências, né, química, física e biologia, e gravamos o curso, né, os diálogos, as discussões do curso e analisamos, e os diálogos foram analisados a partir da metodologia de análise do discurso, da Orlandi, né, de origem francesa. E no doutorado, fiz o doutorado em Educação para Ciência e Matemática, na UEM, com a orientadora, a professora doutora Maria Júlia Corazza, né, também, que vocês todos conhecem, com o título Alfabetização Científica de Alunos do Ensino Superior frente às implicações da engenharia genética e a idealização do melhoramento humano. Então, no doutorado, resolvi mudar, mas, de novo, a abordagem metodológica e fiz uma pesquisa aí quantitativa, construí um questionário na escala Likert, um questionário de pesquisa quantitativa, né, para ser analisado, e utilizei então a análise multivariada como para análise dos dados, né? Fiz ACP, análise dos componentes principais, e análise os outros testes, né, estatísticos. Apliquei aí a partir das respostas, né, dos alunos do ensino superior sobre o tema, né, no qual eu apliquei o questionário. Trouxe aqui um pouco desses exemplos aí, justamente para mostrar para vocês algumas das diferentes abordagens metodológicas, né? Então, após eu realizar aí pesquisa com análise de conteúdo, com análise do discurso, pesquisa multivariada, né, de estatística, eu pensei aí e busquei fazer uma pesquisa, né, depois do doutorado, uma pesquisa depois, né, de fazer a pesquisa qualitativa no doutorado. Em 2016 eu fiz uma pesquisa que foi publicada em 2017 na revista Pesquisa Qualitativa, sobre as abordagens metodológicas que estão sendo utilizadas na pesquisa e ensino de ciências. Então, teve como título Pesquisas Quali-Quantitativas, Contribuições para a Pesquisa e Ensino de Ciências. O objetivo da pesquisa foi analisar as abordagens de pesquisa que vêm sendo utilizadas nas publicações do ensino de ciências, bem como os instrumentos de constituição de dados e as metodologias de análise, de modo a evidenciar se os pesquisadores estão articulando a pesquisa quantitativa e qualitativa para a compreensão dos fenômenos da área. Então, como metodologia, né, eu segui a abordagem qualitativa mediante a pesquisa bibliográfica de artigos publicados. Após a pesquisa, né, do doutorado, eu resolvi fazer uma pesquisa qualitativa, buscando investigar aí quais as abordagens de pesquisa que estão sendo utilizadas na área de ensino de ciências. E trazendo aqui algumas discussões gerais, né, a gente parte
do entendimento de que a tradição da pesquisa em educação ela se tornou fortemente de natureza qualitativa, né, a partir da segunda metade do século XX, quando então pesquisadores, né, da área de humanas, da área de ciências sociais, passaram a questionar os métodos da pesquisa quantitativa, que era fortemente relacionada, né, ao positivismo lógico, à pesquisa empírica, então, que considerava as ciências sociais como paradigma de todo conhecimento. Então, passaram a utilizar, né, para esses pesquisadores o método mais, a abordagem, né, de pesquisa mais que melhor se adequava, né, ao tipo de pesquisa seria a pesquisa qualitativa, então que estaria mais relacionada à interpretação dos fenômenos humanos e sociais. Então, com a pesquisa, né, nos periódicos, com a pesquisa bibliográfica nos periódicos, eu encontrei dos 240, né, artigos analisados, nós encontramos que apenas 10,4% dos artigos articulavam aspectos quali-quantitativos. Então, ainda hoje, né, o número de pesquisas que utilizam a metodologias quantitativas, né, métodos de análise quantitativos na pesquisa e ensino de ciências são poucos. Então, conclui-se que são necessários maiores estudos e divulgação a respeito da importância dessa complementação da pesquisa quantitativa para a qualitativa e vice-versa. Ou seja, a partir do meu doutorado, das diversas experiências aí de utilizar diferentes metodologias de pesquisa, eu defendo então a lógica da triangulação, ou seja, conforme Minayo, né, 1997, que numa pesquisa científica os tratamentos quantitativos e qualitativos dos resultados podem ser complementares, enriquecendo a análise e as discussões finais. E, para finalizar minha fala, a partir dos exemplos aí de uma trajetória de 10, 11 anos já, né, desde 2010, de professora e pesquisadora em ensino, eu defendo aí a importância da participação em grupos de pesquisa. Então participem, busquem, né, participem de 1, 2, 3 diferentes grupos de pesquisa, participem ativamente, né, em discussões, em pesquisas, né, que busquem aí compreender os diferentes fenômenos aí da nossa área de ensino de ciências. Defendo ainda que a pesquisa em ensino de ciências ela deve estar presente no currículo da formação inicial de professores. Então, eu agradeço imensamente, pois eu tive a oportunidade de ter uma disciplina, tópicos específicos em ensino de na pesquisa e ensino de ciências, né, durante a minha formação, então, e pude também participar de um grupo de pesquisa ativamente, e isso foi muito importante, né, contribuiu imensamente para a minha formação. Então, defendo que deva ser uma disciplina ou uma optativa ou uma disciplina própria, mas que deve ser integralizada aí no currículo da formação inicial. E também defendo que os resultados das pesquisas cheguem à sala de aula, buscando aí contribuir para as melhorias do ensino escolar, pois muitas vezes muitos pesquisadores apontam que a maioria dos resultados das pesquisas não chegam à sala de aula, né? Há um distanciamento bem grande aí, né? Uma lacuna bem grande entre a pesquisa e o chão de sala de aula. Então, que realmente a gente desengavete, né, os resultados das pesquisas e leve lá para a sala de aula de forma a contribuir aí com o processo de ensino e aprendizagem de ciências. E seria isso da minha parte. Obrigado, agradeço a participação. Até mais.
Também como membro dessa mesa, nós temos o professor doutor Marcelo Valério. É graduado, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Educação Científica e Tecnológica e doutor em Educação para a Ciência e Matemática pela UEM. É docente da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, campus avançado de Jandaia do Sul. Leciona e orienta nos cursos de graduação em Licenciatura em Computação e Licenciatura em Ciências Exatas, Química, Física e Matemática, e no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Federal do Paraná. Também é conselheiro da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, a ISBEMBio, Regional 3, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Detém experiência na educação básica e em trabalhos de assessoria pedagógica e suporte editorial. E possui produção bibliográfica e técnica em diversos campos da educação. Atualmente se dedica à pesquisa e atividade extensionista sobre desenvolvimento profissional docente e metodologias de ensino, participando dos grupos de estudos e pesquisas em ensino de ciências, formação de professores e representações sociais, o Cienciar-UEM, e alfabetização científica e tecnológica na educação em ciência na UFPR. Um salve a todas e todos. Quero começar agradecendo o convite do PCM-UEM e da organização do CIPEC, que muito me honra, e dizer que é sempre muito bom voltar para onde a gente se sente em casa. Esse é o caso do que o programa representa para mim. Foi para cá que eu voltei para a pós-graduação, quase 10 anos depois de ter feito meu mestrado, e onde eu me doutorei em 2018. Nessa ocasião em que eu sou convidado a pensar quais seriam as contribuições da pesquisa e ensino na formação de professores, eu me sinto provocado a refletir sobre quais concepções de formação de professores e de pesquisa e ensino que eu sustento teoricamente e que me movem enquanto professor e pesquisador. Então, em diálogo com as minhas colegas de mesa e sabedor das intenções das suas falas, eu fiquei à vontade para enveredar por um caminho que eu julgo seja alternativo. Eu vou tratar, portanto, de um outro sentido de formação de professores. Vou buscar um lugar, um espaço e uma forma menos usual para essa reflexão. Em que pese o valor da pesquisa na formação, e considerando o público desse evento, repleto de estudantes de pós-graduação, eu gostaria de propor que nós pensássemos a pesquisa para a formação. Ou melhor ainda, pesquisa como formação. Eu entendo haver outra perspectiva tão importante quanto a do formador, do pesquisador ou do leitor das pesquisas, a partir da qual nós possamos pensar as nossas pesquisas de ensino. Pesquisas que a gente sabe são, em grande monta, qualitativas, buscam a compreensão, estão sediadas em paradigmas críticos, interpretativos, pesquisas que se configuram como pesquisa-ação, participante, etnográficas, história de vida, enfim. Pesquisas que tomam, de alguma forma, o ensino e, consequentemente, a docência como alvo de suas análises, que fazem da variável ontológica algo prioritário. Assim, então, eu penso que as nossas pesquisas poderiam e deveriam perceber e considerar a dimensão formativa delas mesmas em relação aos professores que delas participam, sobretudo porque estes abrem suas salas de aula, seus diários, compartilham suas angústias, conquistas e o que pensam a respeito do ensino e da educação. Este é o meu convite para vocês. Mas para a gente debater a formação de professores, se faz preciso reconhecer que esse tema está amalgamado, imbricado com outras duas dimensões teóricas da nossa área, outros dois campos, enredos temáticos importantes. Primeiro, a dos diversos estudos sobre a constituição das identidades docentes. E segundo, o das pesquisas e análises sobre os saberes pertinentes à docência. Para a gente começar, embora vários autores, áreas e abordagens se ocupem e ajudem a compreender a constituição identitária da docência, é a chamada sociologia das profissões que tem municiado meu olhar. Esse campo de estudos escrutina a história da docência enquanto ocupação profissional, suas incertezas e dificuldades de tentar se situar.
É como se a docência vivesse sempre em crise, uma crise de identidade. Ora como profissão, ora como ocupação, ora clássica, liberal, autônoma, ora proletária, operária. Algumas teorizações importantes têm derivado desses estudos e nos ajudado a compreender esse fenômeno. A concepção de profissionalismo, por exemplo, percebe a constituição da profissão docente a partir das percepções sociais, de um ethos profissional e de características institucionais também. Esse conceito ele mostra que a luta por legitimidade, status e reconhecimento se dá em um campo específico, que é o das condições de trabalho, ou seja, o sentido para a docência é atribuído de fora. Outros autores avançaram nesse debate e centralizam o ensino não como um ofício técnico, mas como um fenômeno humano, cultural. E aí eles trazem para a identidade docente elementos de outra natureza, disposições pessoais, valores, visões de mundo e, consequentemente, claro, ideologias. Eles conferem um sentido ontológico à identidade docente. As correntes críticas interacionistas da sociologia das profissões falam de um trabalho como definição de si, como realização e reconhecimento. Isso fez com que autores do campo da educação, como Isaí Bozan, 2007, propusessem a concepção de professoralidade. Essa definição evita a tentativa de aproximação da docência a outras profissões de prestígio social, como critério de demarcação ou legitimação. Ela oferece um olhar introspectivo da profissão docente, que passa a se entender como ofício artesanal, artístico, sempre contextualizado de modo contingencial e peculiar. Trata-se de reconhecer a docência como condicionada pelo contexto no qual ela acontece, nunca determinada por ele. Trata-se de não aceitar o professor como um idiota cognitivo. E foi o amadurecimento desses debates que instalaram as críticas à proletarização da profissão. O amadurecimento desse debate vem nos ajudando a combater a condenação da docência à função de um executor do ensino. Mas essa concepção de profissão docente como ofício intelectual, artístico, então, exige que pensemos também, e obviamente, sobre os saberes que a constituem. Aliás, não é possível planejar, criticar, defender modelos de formação de professores sem refletir sobre que saberes constroem, constituem e definem um professor ou uma professora. Há quase meio século, portanto, vários autores e autoras têm contribuído nesse sentido. É a partir desse questionamento sobre os saberes docentes que se explora a concepção de racionalidade, de epistemologia profissional, que cedia a formação e o trabalho do próprio professor. Afinal, vejamos, se um professor ou uma professora precisa vencer o livro-texto ou não fora contemplado em decisões curriculares, então está claro que ele desempenha um ofício de natureza mais técnica, instrumental. Não é um profissional que concebe o ensino, mas um profissional que executa o ensino. Ele está mais próximo de um técnico em sua racionalidade instrumental. A superação dessa racionalidade técnica nos foi proposta por vários autores, a começar pela concepção de professor reflexivo trazida por Donald Schoen. Esse conceito teve ampla repercussão no Brasil. Mais recentemente, a gente acompanha também a defesa de um professor como intelectual crítico, a partir de obras como a de José Contreras, professor da Universidade de Barcelona. O que esses autores acabam ressaltando é a inviabilidade de se formar para a docência para a prática, de uma formação para a prática, com saberes prévios, externos. A sua concepção de docência e ensino valoriza saberes da prática, na prática. Então, eles reivindicam uma racionalidade interativa com o contexto onde o ensino acontece, tornando relevante cada condicionante e vicissitude do cenário onde a prática de ensino está ocorrendo. É um ensino contextualizado, encarnado no professor e dependente da identidade social e cultural dos estudantes e da instituição também. Assim também pensam Gautier, Schumann, Pimenta, Tardif, Develay, Nova, Zeichner. Todos esses autores nos convidam a reconhecer que a identidade da profissão docente se constitui a partir de um sujeito condicionado, social, histórico, subjetivo, ético, ideológico.
e que está em constante construção. Seus saberes, os saberes que incitam, permitem, conduzem o ensino, não estão dados só a priori. Tampouco podem se constituir sem essa dimensão de identidade da prática. Os saberes seguem se questionando e amadurecendo no que parece ser uma epistemologia da própria prática. Alguns desses autores elaboraram interpretações detalhadas e até tipificações sobre os saberes pertinentes à docência. De maneira geral, os saberes disciplinares, aqueles a ensinar antes priorizados, passam agora a dialogar com saberes pedagógicos e curriculares e se transformam, ganhando sentido a prática efetiva da docência, a experiência de ensino propriamente dita. Passou a ser consenso que os saberes docentes não derivam de uma acumulação somativa, mas da constituição e da construção de um repertório. Que a cultura docente são os próprios saberes em ação. E que esta pode ser constituída também de ética, de valores autodeclarados que podem ser trazidos à consciência na formação do professor. Aliás, eis um dos papéis mais importantes da formação de professores. Por tudo isso, então, passam a perder sentido aqueles processos formativos que são pontuais, episódicos, externos, hierárquicos ou hierarquizados, que separam teoria e prática, como costuma ser, muitas vezes, sobretudo na formação continuada. E ganham espaço processos formativos que são coletivos, autônomos, contínuos, processuais, reflexivos, subjetivos, e que estão sediados no cotidiano profissional, na prática social real de ensino. É uma formação institucionalizada, sim, mas uma formação em primeira pessoa. Baseado nessas premissas todas, então eu volto a me perguntar: qual que é o papel da pesquisa em ensino nesse processo? E aí eu me dou o direito de bagunçar o título da nossa mesa redonda para pensar diferente, pensar a formação de professores na pesquisa. Eu sei que é importante que mais professores se interessem, acessem, compreendam e produzam pesquisas sobre ensino. Isso é ponto pacífico. Aliás, já muito bem sustentado na fala das minhas colegas. O que eu proponho, no entanto, é que a pesquisa em educação e ensino, na sua tradição qualitativa, pode ser mais coerente com os pressupostos da identidade profissional dos saberes docentes. Nós podemos questionar o que significa dizer que professores são sujeitos de pesquisa. Nós não precisamos assumir as declarações desses professores como simples dados empíricos. Talvez não devamos interpretar sua prática como meros objetos de análise. Se estivermos sediados num paradigma crítico, interpretativo, como creio estão boa parte das nossas pesquisas, talvez possamos e devamos ir além. Ir além e alocar a docência como protagonista. Dar voz e vez ao professor como coautor até. Entendo que os professores não são sujeitos de pesquisa. Eles são atores, agentes, personagens, partícipes das pesquisas de ensino. O que eles pensam, fazem, dizem não são simples dados, mas um corpus de pesquisa autoral, rico, profundo, mutável. As suas percepções, sentidos, interpretações não são meros objetos, mas são construções intrínsecas, atinentes, abstratas, subjetivas, reflexos de seu incessante processo formativo. O papel de nossas pesquisas também é trazer isso à consciência desses próprios professores. Trata-se de confluir com os ensinamentos do centenário Paulo Freire, para quem a pedagogia não é um saber fazer, mas um ato ético e político. Cada professor precisa reconhecer que projeto social e que visão de mundo se opera pelo exercício da sua docência. Nós podemos contribuir com isso se pensarmos nossas pesquisas como parte da trajetória daqueles que encarnam o fenômeno social e humano que investigamos. Aliás, em tempos de pragmatismo e angústia por legitimidade epistemológica, as pesquisas em ensino podem ser entendidas como um caminho e oportunidade para a docência refletir a si mesma e conscientemente construir a sua própria identidade e conjunto de saberes.
Mas toda essa defesa que eu faço não é só teórica, é também empírica. Na minha tese de doutorado, eu investiguei as reflexões de professores do ensino superior por ocasião da experimentação de um modelo didático intitulado Sala de Aula Invertida. Entre as muitas incríveis reflexões propostas por aqueles profissionais da docência, esteve justamente o entendimento de que aquela pesquisa os fez pensar sobre o ensino e a docência. Os fez transformar a sua própria prática e a si mesmos. Os professores e as professoras que eu entrevistei, apresentados aqui sob seus pseudônimos, disseram coisas como esta: você está fazendo a gente pensar sobre isso, fazendo a gente estudar sobre o que a gente tem que estudar. A gente está modificando a nossa forma de dar aula. Ou então, as experiências que a gente tem vivenciado aí também nos ajudam na construção do conhecimento, de pensar como ensinar de fato. A Maria me disse: a gente respeita muito mais o tempo do aluno e isso faz eu me sentir muito mais professora, ainda que eu tenha muito mais trabalho. E o Jean disse: com certeza eu acho que a experiência foi fundamental para quebrar esse preconceito, para amadurecer o meu próprio eu profissional. Assim, então, quando o CIPEC me questiona sobre a relação entre pesquisa e formação de professores, eu respondo defendendo que nossas pesquisas sejam mais do que oportunidade, mais do que vez e voz para os professores, mais do que amplificadores de seu discurso. Que nossas pesquisas sejam também um espelho no qual a docência pode se enxergar e se desenvolver. Agora eu espero ter a oportunidade de ouvir vocês a respeito. Muito obrigado. E a terceira pessoa que compõe essa mesa redonda é a professora doutora Marli Schmidt Zanella. Possui graduação em matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com mestrado e doutorado em educação para a ciência e a matemática pela Universidade Estadual de Maringá. É professora do Departamento de Ciências e membro permanente do corpo docente do mestrado profissional em Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais, o Proficiamb, da Universidade Estadual de Maringá. Temas de interesse: teoria dos campos conceituais, modelagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. É líder do grupo de pesquisa em ensino de ciências e matemática da UEM. É membro do grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas em modelagem na educação matemática e do grupo de estudos e pesquisas em didática da matemática da Unespar UniOeste. Olá, pessoal. Aqui é a professora Marli. Atuo na Universidade Estadual de Maringá, no campus de Goiânia. Também sou doutora pelo programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, assim como os colegas, a professora Eduarda e o professor Marcelo Valério. E nós estamos aqui hoje para colocar em discussão quais as contribuições que a pesquisa tem fornecido à formação de professores, né? A partir das nossas discussões e também das nossas experiências, nós preparamos esse material e essa discussão sobre quais caminhos a pesquisa tem tomado e quais são as contribuições que a gente pode trazer à tona para a formação de professores, ou a formação inicial ou a formação continuada. Então, hoje eu trago aqui um exemplo, né, de um processo de formação continuada de professores da educação infantil, certo? Vou iniciar a apresentação para a gente começar essa discussão e também para não se estender muito, né? Vamos verificando aqui. Ok, apresentação. Então, eu trago essa fala a partir do nosso grupo de pesquisa, o GPECMA, que é o Grupo de Pesquisa em Ciências e Matemática, que hoje está em desenvolvimento no campus regional de Goiânia, né? Parado um pouquinho com suas atividades, porque a professora Marli, coordenadora do grupo, está em licença maternidade. Logo na sequência, e conforme forem os rumos, né, do nosso fôlego durante essa pandemia, a gente vem retomando essas atividades com, de certa forma, cautela.
Bom, então, que contribuições que eu trago hoje, né? É um relato de um estudo de caso com professores da educação infantil, que foi organizado a partir de um mestrado profissional de ensino de ciências ambientais em rede nacional, no qual a minha orientanda, a Cristina Machado Ruiz, defendida em 2019, trouxe reflexões sobre educação ambiental na educação infantil, uma proposta para a formação continuada destes professores. Tá? E o que a gente quer trazer, em primeiro lugar, é alguma reflexão de Eliot, 2009, né, que a gente deve refletir sobre a pesquisa de uma forma mais ampla, né, de tal forma que a gente consiga trazer aproximações da pesquisa com a realidade do trabalho do professor. Às vezes a gente escuta, especialmente nos anos iniciais, a necessidade ou a busca de algumas secretarias municipais de educação buscando parcerias com as universidades, mas para tratar de um curso de formação de professores especificamente para alguma determinada prova, né? Então, para matemática e para a língua portuguesa, que são avaliadas por meio de provas, eles têm essa necessidade e eles querem buscar uma ajuda da universidade no sentido de trabalhar na formação desses profissionais questões relativas à prova, à avaliação, e não é só isso, né? A utilidade da universidade vai muito além disso. A gente não pode se focar só nos problemas pontuais, mas fazer uma pesquisa de uma forma mais ampla. E esse pesquisador Eliot, né, ele defende que o ensino seja baseado em pesquisa. Né? De que forma que isso pode acontecer? É o que nós estamos tentando mostrar aqui. Né? De que forma que o ensino ocorre a partir de uma pesquisa. E tudo isso é que essas pesquisas, elas devem estar incluídas no contexto escolar. Quais são as nossas prioridades no contexto escolar? E aí eu trago esse relato dessa pesquisa, porque ele se dá anteriormente à pesquisa, quando duas alunas que são professoras, duas professoras desse Centro de Educação Municipal Infantil, elas vêm participar de um grupo de pesquisa na UEM em 2017, e a dinâmica do grupo é interessante para elas, é diferente, elas não tinham contato com isso ainda, e elas querem levar essa realidade para o seu meio, para o seu trabalho, que é um CMEI. Então, quais são os participantes dessa pesquisa? Em nosso estudo, o caso se constituiu por um grupo de 9 professoras de uma instituição de educação infantil durante um curso de formação continuada. Então, o ambiente da nossa pesquisa foi esse curso, e nesse curso, a necessidade de realizar um projeto com os alunos. Então, as professoras participaram do curso e, dentro do curso, organizaram um projeto para ser implementado no CMEI, que tratava sobre a temática educação ambiental. O objetivo geral da pesquisa foi investigar a prática de professores de educação infantil durante o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental. Então, aqui a gente vê que uma das pesquisadoras era professora do CMEI. Né? Então, ela tem que se afastar, ela participa organizando e orientando as suas colegas ali naquele meio, naquele ambiente, mas ela se afasta, ela deixa de ser uma parte investigada, né? Ela conduz as atividades junto com a orientadora. Né? E os objetivos específicos para alcançar o todo é identificar as percepções desse grupo de professoras em relação à educação ambiental, investigar as ações de educação ambiental que essas professoras elaborariam, né, durante o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental nesse CMEI, e analisar a recontextualização e o discurso pedagógico produzido por esses professores em relação às suas práticas pedagógicas. Então, para se ter uma ideia desse grupo, participaram 9 professoras, variando aí entre 1 ano de experiência na docência da educação infantil, 8 anos, 11 ou 14 anos já enquanto docente na educação infantil, tá? Todas elas, a maioria, pedagogas. Dentro desse ambiente, foram discutidas algumas práticas de educação ambiental, nos quais destacaram-se as perspectivas de educação ambiental de Tozoni Reis, e essa aluna publicou também o trabalho em 2019, né, na revista Valore, sobre a perspectiva de educação ambiental de Tozoni Reis e como é que ele propõe uma formação de professores
de educação ambiental, né? Então, esse autor propõe uma forma de conscientização da sociedade por meio de ações investigativas, educativas, coletivas e participativas, né? Em que se propõe uma formação crítica com o intuito de romper com as racionalidades e propostas que dominam as discussões e ações na área de formação de professores. Outro autor que se destacou e que foi utilizado na formação do curso de professores foi Rigota, que entende a educação ambiental como um pensamento crítico, o compromisso político para intervir e participar constantemente da transformação social, né? E ele enfatiza aspectos científicos relacionados à educação ambiental, trazido pelas universidades, priorizando a formação de educadores, pesquisadores ambientais que respeitem os contextos sociais e políticos. Aí a gente sai desse contexto de formação continuada e se faz a pergunta: bom, é uma pesquisa, de que forma essa pesquisadora, a Cristina, olhou os dados que ela coletou nesse ambiente de formação? Ela utilizou a teoria de códigos de Bernstein. Então, aqui a gente está falando algo que ela estudou e que ela desenvolveu, né, para sua pesquisa, mas não teve acesso. Os professores do curso de formação continuada não tiveram acesso a essa teoria. Isso aqui foi a teoria que ela utilizou para analisar os dados produzidos nesse curso de formação continuada. Então, a teoria de códigos de Bernstein observa um processo de recontextualização, onde se contempla um campo de produção, um campo de recontextualização e que retorna a um campo de produção trazido por meio da prática pedagógica escolar, que é quando se implementa e se observa como é que os professoras se mudam ou não um determinado discurso, ou se elas transformam ou não os seus discursos anteriores em discursos pedagógicos. Como ocorre a nossa organização do curso? A partir do grupo de pesquisa, o GPECMA, a gente tem alguns alunos, alguns acadêmicos, buscando, né, processos de formação continuada de professores, voltados especialmente aos anos finais do ensino fundamental. A Cristina, como atuava na educação infantil, priorizou esse público, né? Mas independente do público, o que a gente pretende num curso de formação continuada? O antes, com os professores, é estudar, aprender, discutir problemas das suas práticas, né? Para a gente iniciar esse processo de formação continuada. Durante, planejar e ensinar, ou planejar e aplicar algumas ações ou atividades com os nossos professores e que eles planejem para aplicar com os seus alunos. E após essa implementação, compartilhar e refletir sobre as suas práticas, né? Para que o compartilhamento, as dificuldades, as dúvidas, os anseios, tudo que eles tiveram como propósito, né, que possa ser compartilhado essas experiências entre os demais professores. O curso de formação continuada teve uma duração de 64 horas, inicialmente era um curso de 30 a 40 horas, né? Isso é um grande problema, porque os profissionais não querem um curso tão avançado, tão extenso, mas esse foi extenso porque a participação efetiva desses profissionais permitiu que ele se estendesse no sentido de ampliar as ações dentro do CMEI, né? E ocorreu entre os meses de março a outubro de 2018. Foi ministrado pela pesquisadora, autora da dissertação, e a orientadora. E os encontros foram realizados no próprio CMEI, em uma sala de hora-atividade, no momento de hora-atividade dessas professoras do CMEI, porque nesse momento, um dia da semana, a prefeitura envia algumas estagiárias e elas ficam com a creche, né, como se elas fizessem um sistema de rodízio, cada dia em um CMEI, né? E nesse dia, então, a gente realizava o nosso curso de formação continuada com as professoras, porque tinha a hora-atividade concentrada. Então, 2 horinhas em cada um dos encontros eram destinados ao curso de formação continuada. Quais foram as intervenções que nós realizamos durante o curso? Então, foram estudos sobre a teoria, né, sobre fundamentos teóricos da educação ambiental crítica, utilizando Rigota e Tosoni Reis, dinâmicas reflexivas em grupo, discussões de alguns textos, de algumas experiências nos anos iniciais, discussões sobre os problemas que as professoras identificaram no CMEI que precisavam ser colocado em enfoque
para discutir nesse curso, algumas atividades produzidas, escritas e orais por essas professoras, e ainda elas tiveram momentos de elaboração e desenvolvimento de ações pedagógicas relacionadas à educação ambiental, que compuseram um projeto elaborado por elas sobre alimentação saudável no CEMEI a partir de uma horta. Por que essa escolha? Porque dentre os problemas ambientais identificados no CEMEI, que essas professoras nos relataram, era os resíduos sólidos, né, que eles tinham no CEMEI, os resíduos orgânicos, que eles não tinham uma destinação correta, e esses resíduos orgânicos tinham uma grande produção porque os estudantes não se alimentavam de verduras e legumes, né? Frutas tinha até uma boa aceitação por essas crianças, mas legumes não. Então, legumes e verduras era um grande problema, porque o desperdício era colocar o prato e realmente ir para o descarte, né? Então, por isso foi escolhido, dentro do debate com as professoras do CEMEI, esse foi o tema escolhido por elas. Aqui uma foto das professoras na sala de hora atividade, com as carteirinhas bem pequenininhas das crianças, né, produzindo e trabalhando ali. Foram disponibilizados, então, materiais impressos, um projetor multimídia e o ambiente para discussão. E esse foi o recurso que a gente teve no CEMEI. Como é que a Cristina recolheu dados nesse ambiente de pesquisa? Por meio de questionários, um anterior ao curso, 3 questionários durante o término do curso e ainda informações descritas por essas professoras em diário de classe do ano anterior e a partir das ações que essas professoras elaboraram e implementaram no CEMEI. Então aqui a percepção, vou relatar só da professora Cíntia, uma percepção sobre educação ambiental, né? O que ela entendia por educação ambiental. É um processo de conscientização responsável, informar indivíduos preocupados com os problemas ambientais, buscando formas de resolver estes problemas. Isso anterior ao curso, certo? E de forma geral, com os dados elencados a partir desses questionários, quais são as percepções desses professores em relação à educação ambiental, que estavam relacionadas à conservação dos bens materiais, a conscientizar estudantes, resolver problemas ambientais e a sustentabilidade. Agora, como elaborar ações de educação ambiental voltada à educação infantil? Essa professora Cíntia relata que a educação ambiental voltada à educação infantil tem como objetivo formar cidadãos conscientes das necessidades do controle do meio ambiente para um modo de vida melhor. Desde a primeira infância, faz necessário trabalhar com os pequenos esse assunto, para que tomem gosto pelo assunto e, com o passar dos anos, vá entendendo melhor e transmitindo o conhecimento aprendido também no seio familiar, na comunidade, no seu meio social. Com essa consciência, a criança desenvolverá mudanças de hábitos, valores, atitudes que sensibilizarão o meio em que vivem e, com certeza, tornarão homens e mulheres defensores, preservadores, críticos, conscientes e participativos na preservação e conservação de um ambiente sadio, organizado para o bem comum. Então, essas duas falas nos retratam como é que o discurso pedagógico ele é trazido, né, e ele é transformado em discurso efetivo na sala de aula. Por quais ações os professores esperam que se modifique algumas percepções dos alunos em relação ao que é a educação ambiental e como implementá-la em sala de aula. Então, durante todo esse curso de formação continuada, nós tivemos essas discussões teóricas sobre educação ambiental, exemplos e relatos de implementações em escolas dos anos iniciais, mas não na educação infantil propriamente dito. Então, após essas discussões, os professores organizaram ações, né, para serem implementadas. Então, tem o planejamento de ações e depois a implementação com os aluninhos, né, com as crianças do CEMEI. Foram no total 6 ou 8 ações que elas planejaram e aqui elas estão sintetizadas. A primeira ação, por conta de os alunos não conhecerem as verduras e legumes, foram feitos alguns passeios em hortas comunitárias ao redor do bairro, né? Para os alunos conhecerem de onde vem, como é o cultivo. A segunda ação planejada e aplicada pelas professoras foi a contação de história, né?
para as crianças, a partir da cesta da Dona Maricota. Então, um teatro com alguns fantoches foram produzidos. Aqui, nós temos a ação, né, da contação de histórias e, após a contação de histórias, uma pirâmide alimentar foi montada com os alimentos da cesta da Dona Maricota para que os alunos colocassem a partir da contação dessa história, certo? Aí, para chegar nessa quarta ação implementada, que eu já vou explicar, foi feita uma investigação com os alunos, né, de um maternal D, que é 4 aninhos, né, de 3 a 4 anos, crianças de 3 a 4 anos, para que eles levassem para casa uma folha que pedia recorte e cole no retângulo figuras de alimentos que vocês consomem em casa, né? Então, eles tinham que recortar figuras desses alimentos. Mas antes disso, os pais já tinham sido informados sobre esse projeto, que precisaria da participação dos pais, que as crianças levariam atividades para casa, que seriam recolhidas pelos professores, que seria elaborada e planejada uma horta e que precisaria da participação dos pais, já que as professoras talvez não dariam conta. Muitos pais se prontificaram e ajudaram também nessas ações de elaborar e organizar a horta escolar, né? Mas essa atividade era uma atividade que foi para casa e precisava do auxílio dos pais para as crianças reproduzirem depois, né? Então aqui a gente tem um recorte de uma atividade e a criança, todas elas do maternal, elas apresentaram quais figuras recortaram, como elas se alimentavam em casa. Após elas apresentarem, reflexões foram feitas e novamente a pirâmide alimentar foi montada com elas. A quinta ação foi a elaboração de um quebra-cabeça também sobre a pirâmide alimentar. A sexta ação foi o plantio de sementes que os alunos plantaram no CEMEI, regaram por 2 dias e levaram final de semana, né, por uma semana para suas residências para que produzissem as mudas de sementes e depois elas seriam trazidas para o CEMEI. Então, precisaria novamente da ação, da ajuda dos pais. E essas sementinhas se tornaram mudas e outras mudinhas prontas já foram doadas pelos pais, né? Não teve participação quase do município, né? Não disponibilizaram um servidor do município também para preparar e organizar a horta, mas o funcionário da escola, juntamente com alguns pais, não todos, tá? Participaram para preparar esse ambiente para plantar as hortaliças aqui no CEMEI. E aí, depois de alguns dias, as crianças participaram em regar as plantas, em organizar, e outras histórias foram montadas para a colheita desses legumes e verduras, tá certo? Então, elas recolheram, participaram sempre da colheita para as refeições delas e em alguns momentos também levaram para suas casas, certo? Então, essas foram as ações elaboradas e implementadas pelas professoras do CEMEI a partir desse curso de formação. O que a gente percebeu disso? Nesse curso de formação continuada, a recontextualização e o discurso pedagógico dessas professoras, primeiro, que ele só ocorreu a partir da participação coletiva de todas as professoras, né, do CEMEI, contribuição de pais e profissionais em projetos para a preservação do meio ambiente, as principais dificuldades e limitações encontradas, e isso em qualquer instituição, a falta de materiais, a falta de espaço e a própria participação da família em muitos casos. E ainda o que foi identificado é que poucos cursos de formação continuada relacionados à educação ambiental e voltados para a educação infantil. Ainda, a escola se constituiu um espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação ambiental, especialmente porque se pôde fazer o ensino a partir da pesquisa e das reflexões sobre as ações que os alunos trouxeram, né? As ações pedagógicas foram organizadas a partir de organizações de projetos que buscassem alguns problemas socioambientais existentes em determinada comunidade. Aspectos vulneráveis que nós identificamos na nossa pesquisa, né? Relacionados à formação de professores e também destacados por esses autores Eliot e Ludick em 2012. Primeiro, a consistência em relação ao referencial teórico utilizado, né? De certa forma, durante o curso de formação continuada, a consistência, né?
o que foi estudado ali naquele curso foi uma pincelada, né? Precisava de um aprofundamento maior que não dava tempo. Mas, assim, a pesquisadora, a autora dessa dissertação, ela teve que se aprofundar, teve que ter um rigor e uma consistência para o referencial teórico utilizado, embora no curso a gente não consiga dar esse suporte sobre o referencial teórico, sobre educação ambiental, neste caso. Depois, a escassez, né, da disponibilidade de recursos e muitas vezes até de instrumentos para coletar dados nos cursos de formação. De que forma a gente pode desenvolver medidas mais fiéis ou mais apropriadas para apreciar o desempenho do professor e daquele aluno que ele implementou essas atividades, né? Uma dificuldade ou aspecto vulnerável que a gente identificou é uma abordagem multidisciplinar precisaria ser ampliada nesses cursos de formação, especialmente no nosso exemplo, e também em uma abordagem multimetodológica nesse curso de formação. Também estudo sobre alternativas das possibilidades para a formação docente, sobre alguns problemas curriculares, sobre a organização de outros cursos, sobre identificar problemas e como a gente supera eles a partir de atividades pedagógicas e parceria entre grupos de pesquisa para assegurar a continuidade de algumas determinadas pesquisas ou determinados assuntos que nos tenham levantado o interesse nessas pesquisas. Ao mesmo tempo, algumas contribuições identificadas no desenvolvimento dessa pesquisa, né? Que nós pudemos ampliar a discussão e a produção acadêmica acerca da formação continuada de professores da educação infantil. Nós pudemos analisar os desafios que o ensino de ciências tem nos colocado, né? Enquanto pesquisadores, enquanto professores. Nós temos sempre a oportunidade de apoiar a valorização da profissão docente, contribuir para práticas pedagógicas e fornecer elementos para aquela prática docente, como propor metodologias, materiais pedagógicos, para auxiliar efetivamente os profissionais da educação, compartilhar ideias e experiências naquele ambiente, na escola, no CMEI, né? E produzir determinados conhecimentos e divulgá-los para outros grupos, para outros ambientes. Aqui estão as referências utilizadas neste texto e muito obrigada. Eu fico, então, à disposição dos colegas que estão aí nos apreciando hoje no terceiro CIPEC. Um grande abraço a todos.